Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O Réveillon terminou, mas os turistas continuam por aqui. E o centro da cidade foi uma das áreas mais procuradas. Rio tem muito essa questão de só praia, né, e tudo, então acho que essa questão de conhecer o centro histórico, novas arquiteturas, né, é mais interessante também. Você ainda tem algum presente de Natal para trocar? O Câmara Rio Notícias tira as dúvidas sobre os direitos do consumidor. E você vai conhecer um pouco mais sobre os 2 projetos de economia solidária que estão em tramitação na Câmara do Rio. Quando nós criamos um circuito da economia solidária, para que a economia solidária ela gire na cidade, é exatamente a compreensão que queremos ter de que ao chegar essa proposta nos diversos territórios, as pessoas compreenderão uma proposta econômica distinta, diferenciada e poderão, na verdade, fazer coro a ela. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre economia solidária, um assunto que mobilizou debates públicos em 2017 e foi tema de pelo menos 2 projetos de lei que estão em tramitação na Câmara do Rio. A economia solidária vem se revelando uma das principais alternativas de geração de emprego e renda. A economia solidária vem crescendo na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Por isso eu vou conversar com o vereador Raimon, que tem alguns projetos de lei tramitando aqui na Câmara Municipal sobre esse tema. Vereador, quais são os seus projetos? A economia solidária é, na verdade, uma alternativa milenar. Nós falamos da economia da troca, da economia de uma pessoa servir a outra e ser servida pela outra, de uma pessoa dar aquilo que tem e receber aquilo que não tem. A economia solidária ela se baseia nesse princípio de troca. E é, na verdade, uma base diferente da base do capitalismo, que é, na verdade, exatamente o entendimento de que nós podemos construir uma outra economia e, a partir do momento que nós construímos uma outra economia, nós arriscamos na construção de uma outra sociedade. Uma sociedade que tenha as suas desigualdades diminuídas. Os projetos de lei que nós temos apresentado na Câmara para a questão da economia solidária são projetos de lei que são um anseio da sociedade que se organiza em torno da economia solidária, sejam nas redes de economia solidária, na agroecologia, na agricultura urbana, na produção de artesanato, na produção cultural, na produção daquilo que a sociedade tem feito e quer que essa construção, que esse fazer estabeleça-se de uma maneira mais cooperativa, portanto, mais solidária. Então essa é a nossa preocupação, é a contribuição que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro dá a essa sociedade que tem um sistema falido e que precisa construir uma economia que seja mais para a vida do que para a morte, que seja mais para a solidariedade e para a partilha do que para o lucro. Um projeto, vereador, um desses projetos que estão tramitando aqui na Câmara, de sua autoria, determina aí um circuito, né, na cidade do Rio de Janeiro para que essas pessoas possam estar ali expondo seus produtos, enfim. Você poderia falar um pouquinho disso? Exatamente a compreensão de que quando você tem um entendimento, não basta ter esse entendimento. Você precisa levar esse entendimento a outras pessoas. Quando nós criamos um circuito da economia solidária, para que a economia solidária ela gire na cidade, é exatamente a compreensão que queremos ter de que ao chegar essa proposta nos diversos territórios, as pessoas compreenderão uma proposta econômica distinta, diferenciada e poderão, na verdade, fazer coro a ela. Então o circuito é importantíssimo por isso, porque se você tem economia solidária acontecendo na Cinelândia, ou acontecendo na Carioca, acontecendo em Campo Grande, ou em Bangu, ou em Santa Cruz, ou na Tijuca, exclusivamente, você, de certa forma, priva outras pessoas de conhecer esse modelo. Então, o circuito é para isso, para que a economia solidária gire pela cidade e mostre-se para as pessoas como uma alternativa econômica diferente dessa do sistema capitalista. E essas pessoas também vão ter um lugar determinado, né? Num desses projetos, determina um lugar para que as pessoas em eventos públicos possam estar ali também expondo os seus produtos. Pois é, porque assim, quando tem uma aglomeração de pessoas num determinado evento, vamos tomar aqui no Rio de Janeiro os grandes eventos que temos, né? Nós pensamos no Réveillon, né? De 31 de dezembro para 1º de janeiro, ou pensamos no Carnaval, né? Ou pensamos numa atividade, num show, numa atividade cultural, ou numa concentração grande de pessoas. Quando a gente tem isso na cidade, o projeto de lei ele prevê
que a própria organização do evento estabeleça ali um espaço para a economia solidária se colocar, para que mais pessoas tenham conhecimento desse processo que nós consideramos que é cooperativo, solidário e transformador da sociedade. No primeiro dia útil do ano, o sol apareceu. Os turistas que continuam na cidade após o Réveillon agradeceram. E um dos locais mais procurados pelos visitantes foi o centro da cidade. Verão, céu azul e muito calor. No Rio, isso é a senha para a praia. Mas o endereço para muitos turistas no primeiro dia útil do ano foi o centro da cidade. Uma das atrações é o Teatro Municipal, que virou cenário para muitas fotos. Muito, muito bonito. De fato, todos os prédios aqui do redor, né? A gente veio justamente porque aqui, nessa área onde nós estamos, concentra vários prédios antigos. A turista do Canadá diz que o Municipal parece o Ópera de Paris e que o centro do Rio lembra uma cidade europeia. A família polonesa ficou encantada, além do teatro, com a Confeitaria Colombo e o Museu do Amanhã. A estudante Agnieszka, de 21 anos, conta que também ficou muito bem impressionada com a segurança nas ruas do Rio. Esta paulista está no Rio pela primeira vez. Veio para o Réveillon, mas não resistiu a uma passada no centro da cidade. Tem muita coisa, tem o Museu da Manhã, que eu achei incrível também, que foi outro lugar que eu passei. É muito legal que você consegue fazer esse caminho a pé também, que eu tô desde o Museu da Manhã, eu tô fazendo todo um percurso a pé. E eu gostei bastante. Esse tradicional bar e restaurante da Cinelândia é um termômetro do grande movimento aqui no centro do Rio. Desde o Natal, vem recebendo um número muito maior do que esperava de turistas de dentro e de fora do Brasil. Está muito bom. Esse final de semana foi um movimento muito bom para a gente, vários turistas. Nós pensávamos que não ia dar aquele movimento total devido a algumas empresas fechadas, mas o final de semana para a gente foi muito bom. Para estas duas argentinas, o centro do Rio tem locais icônicos. Por isso, reservaram a terça-feira para conhecer todos com calma. Lamentaram a grande quantidade de moradores de rua. É deprimente, essa é a palavra. É deprimente. No campeonato de selfies, o Museu do Amanhã disputa com o Teatro Municipal na categoria Melhor Fundo de Foto. Gente de vários países e estados brasileiros. A turista colombiana conta que adorou o museu e está gostando muito do Rio, apesar de ter sido roubada em Copacabana durante o Réveillon. Unos muchachos me arrancaron mi cadena, me assustaron, me jalaron, casi me tumba. Esse paulista trocou a praia de Ipanema por um dia no museu. Um ponto turístico, né, para agregar mais a questão cultural da cidade também, né, que Rio tem muito essa questão de só praia, né, e tudo. Então acho que essa questão de conhecer o centro histórico, novas arquiteturas, né. Seguindo a tendência, o movimento neste food truck na região do Porto dobrou nas últimas 2 semanas. Tem mais gente de dentro do Brasil ou de fora do Brasil? Acredito que de fora. Tem bastante turistas de dentro do Brasil, mas de fora também tem bastante por conta dos navios. Novidade para muita gente de fora, o VLT se transformou também em atração turística. A linha 1, rodoviária Santos Dumont, é a preferida de quem desembarca na Praça Mauá. Por que você decidiu escolher o centro para fazer turismo? Porque aqui tem lugares mais antigos e é mais interessante de se conhecer, porque é onde conhece mais a história da cidade. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira um balanço dos acidentes nas estradas do Rio de Janeiro durante o feriado do Réveillon. Foram 987 acidentes em rodovias federais com 67 mortes. Os números são menores do que os registrados no feriado de Natal, quando 79 pessoas morreram em 1.352 acidentes. E muita gente aproveitou o primeiro dia útil do ano para trocar presentes do Natal. A repórter Aline Bordalo conversou com um advogado especialista em direito do consumidor. E essa entrevista que você confere agora. Eu vou conversar com o professor e delegado de polícia Sandro Caldeira. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Dá algumas dicas, né, para os consumidores. Claro. Em que situação isso vira caso de polícia? Então, Aline, primeiro, obrigado pelo convite. Né? Prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. O consumidor tem que ficar muito atento para isso, porque normalmente ele sabe de alguns direitos, né? Muitos outros também ele acaba não sabendo, então é importante até alertá-los sobre os direitos que ele possui. Direitos esses que têm repercussão na esfera civil, ou seja, ele ter direito à troca de produtos, enfim, dependendo da situação que ocorrer, e as questões que podem ter uma repercussão criminal, ou seja, existem direitos do consumidor que, quando são lesionados,
além da proteção civil que o Código de Defesa do Consumidor também traz para o consumidor, existe também a questão que pode resvalar, ter essa repercussão na esfera penal. E aí é importante a gente falar isso. Eu vejo muitos consumidores que acabam sendo lesados e que existe algum tipo de repercussão na esfera criminal, ou seja, algum crime configurado, e o consumidor acaba deixando de lado por não saber dos seus direitos, não comunica a polícia, não procura seus... Vai às vezes procura o PROCON, mas acaba não indo na delegacia, dependendo do caso, pode virar caso de polícia. Então, por exemplo, o consumidor, enfim, nós estamos agora na situação de pós-natal, e aí a gente tem que verificar o quê? A questão dos direitos que o consumidor vai ter no pós-compra, certo? Então, a gente tem que atentar para algumas questões e, óbvio, a gente está falando aqui de direitos do consumidor que vão ser aplicados diariamente, né? Não são direitos só pós-Natal, né? A gente tem que atentar para isso. Então, por exemplo, com relação à troca de produtos, né? O consumidor tem direito à troca de produto, a trocar um produto por ele não ter gostado do produto, por exemplo. Um presente que ele ganhou, né? Isso é importante a gente alertar, que o Código de Defesa do Consumidor, quando a compra é feita de forma presencial, ou seja, o consumidor vai até o local, até o estabelecimento, olha o produto, tem um contato físico com esse produto, o CDC não traz essa garantia de troca após a compra, né? A não ser que exista algum vício, algum defeito nesse produto, que aí sim o consumidor tem direito, na realidade alguns direitos, esse dano, esse vício do produto não for sanado dentro de até 30 dias, ele vai ter alguns direitos. Ele pode então pedir um outro produto, de forma que ele possa utilizá-lo em perfeitas condições de uso. Uma opção, ele tem a opção também de pedir devolução do valor pago devidamente corrigido, certo? Ou ele tem o direito de pedir... É muito difícil no Brasil, né? É muito difícil. Dele conseguir de uma forma amigável, né? Digamos assim. Sim. Ele acaba tendo que buscar seus direitos judicialmente. E que às vezes acaba sendo mais oneroso para ele, ele acaba achando que não vale a pena, né? E ele tem também o direito de chegar a um acordo e ter um abatimento em relação a esse vício, esse defeito que o produto apresenta. Então, isso em relação a produtos que apresentem algum tipo de defeito. Quando o produto não apresenta defeito e ele fez a compra presencialmente, em tese ele não tem direito à troca pelo simples fato de não ter gostado. Reexperimentei a roupa em casa, não gostei. Essa cor não ficou legal, então eu quero trocá-la. O CDC não garante essa troca. É uma camaradagem, então, das acaba lojas. sendo uma praxe que o fornecedor de produtos, as lojas fazem, e dão normalmente um prazo de 30 dias para troca. Então é importante que o consumidor pergunte isso no momento que ele estiver efetuando compra, para saber qual é o prazo da troca. Normalmente, eles informam na hora que está sendo efetuada a compra que o prazo de 30 dias para troca, com a apresentação da nota fiscal, a etiqueta do produto, para que eles possam colocar à venda novamente o produto, claro, porque o produto, como eu disse, não apresentou nenhum tipo de defeito. Mas então ele tem que ficar alertado para isso. Já nas compras via internet, que a gente tem isso, houve um boom, né, de compras pela internet nos últimos anos, as compras feitas virtualmente ou compras feitas, o que hoje já é mais difícil, né, aquela compra que a pessoa vai com catálogo na residência, para venda desse tipo de produto, nós temos ainda empresas que fazem isso hoje, e você não tem o contato físico com esse produto, você não experimenta, você não vê o produto. Nesse caso, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, garante sim, ele dá um prazo para que o consumidor possa trocar esse produto, que a gente chama aqui de direito de arrependimento, né, ou um prazo de reflexão. E aí o que acontece? Nesse caso, você tem sim o direito à troca, ainda que o produto não apresente defeito. Você tem então um prazo de 7 dias, a partir do momento que você recebe esse produto, para efetuar essa troca, pelo simples fato de não ter gostado do produto, tá? Independentemente desse produto ter algum tipo de defeito. Ele não precisa ter defeito. Então é uma garantia que o CDC traz, já que você não teve nenhum tipo de contato físico para poder analisar, avaliar a qualidade do produto, se ele fica bem ou não, e aí você tem esse direito também para troca. Muito obrigada pelas suas informações, Sandro, e que o consumidor fique bem atento agora nessa época e também durante todo o ano. Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.